Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais um capítulo da nossa série sobre Espírito Santo. Estamos estudando a Bíblia para entender quem é o Espírito Santo e o que ele faz em nós, cristãos que cremos em Jesus, que entregamos nossa vida a Deus, que somos amigos de Deus. Você lembra de tudo que a gente viu até agora? Pois é, a gente viu que o Espírito Santo é uma pessoa, isso mesmo, ele sente, ele fala, ele anda, ele é uma pessoa, mas também não é uma pessoa comum, porque ele é o próprio Deus, isso mesmo. Lembra sobre aquela palavrinha, a Trindade, três pessoas, um Deus só. Nosso Deus é composto por três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E lembra que Jesus subiu para o céu e antes de subir ele prometeu que iria enviar o Espírito Santo para estar conosco, enquanto Jesus está lá preparando um lugar para a gente e um dia ele vai voltar para nos buscar. Enquanto isso, nós temos aqui conosco o Espírito Santo. E lembra mais? Isso mesmo, a Bíblia usou alguns símbolos para falar sobre o Espírito Santo. 4 deles a gente viu aqui: o fogo, a água, o óleo e o vento, que significam o poder de Deus, a purificação que o Espírito Santo faz, a invisibilidade e a força do Espírito Santo e a vida que ele dá. Semana passada a gente usou alguns desses elementos aqui para lembrar de 3 coisas que o Espírito Santo faz na vida do cristão. A primeira delas é que ele dá vida pra gente. Isso mesmo, é ele que dá a nova vida pra gente. Ele não reforma a nossa vida, ele não repara alguns erros, ele começa a nossa vida com Cristo do zero, como se a gente fosse um bebezinho nos colos de Deus, e a gente vai crescendo com o Espírito Santo. Depois a gente viu que o Espírito Santo entra na nossa vida, é o batismo do Espírito Santo, assim que a gente entrega a nossa vida a Deus. E aí quando ele entra, ele passa a habitar o nosso corpo, isso mesmo, habitar dentro de nós, para nos ajudar a combater o pecado e ter uma vida como agrada a Deus. E hoje a gente vai ver mais 2 coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida. Olha aqui, ó. Eu tenho esse boneco aqui, é um robô, não é? Esse aqui era para virar carro, mas ele não vira carro. Esse aqui é meio engessadão. Porém, ele é meu boneco. E eu não sei você, né, se você tem brinquedos, se você tem roupas, mochilas, mas geralmente quando eu tenho alguma coisa que eu sei que outros vão ver, eu pego uma caneta permanente e escrevo o meu nome em algum lugar do boneco. Lembra lá no Toy Story que o Woody, né, tinha o nome do Andy no pé dele, o Buzz também, todos os brinquedos tinham lá o nome do Andy na perna deles. E por que isso acontecia? Isso acontece pra gente saber que esse boneco tem dono. Esse boneco tem alguém e ele pertence a alguém. Geralmente quando você viaja para acampamento, a sua mãe anota aqui na gola o seu nome, para se por acaso você perder sua blusa, o seu chinelo, a sua roupa de cama, a sua toalha, se você perder, tá lá seu nome escrito: Bruno, Joaquim, J. E aí a gente sabe que achou aquilo, já sei de quem é, posso devolver. Se tá sem nome, a gente não sabe quem é. E a Bíblia fala isso sobre o Espírito Santo. Fala que o Espírito Santo é essa assinatura de Deus em nós. A Bíblia chama o Espírito Santo de selo, isso mesmo. Já viu um selo de uma carta? Um selo em um convite que garante que aquele convite pertence a alguém e tá ali, não é? E o Espírito, a Bíblia fala que o Espírito Santo é esse selo cravado no nosso coração de que a gente pertence agora a um dono, a Deus. O Espírito Santo em nós é um selo que garante que agora a gente não pertence a qualquer outra força, a qualquer outra pessoa, a qualquer outro objeto. A gente pertence a Deus para sempre.
Isso mesmo, é o selo do Espírito Santo, é essa garantia do Espírito Santo em nós, que faz com que a gente tenha certeza que a gente nunca vai perder a nossa salvação e de que a gente nunca vai deixar de ser filho de Deus. Não importa o que a gente faça, não importa o que os outros digam, se eu tenho o Espírito Santo em mim, porque creio em Deus, Ele está em mim para sempre. Então, assim como esse boneco pertence a mim, eu agora, com o nome cravado aqui do Espírito Santo, pertenço a Deus. Sabe onde a gente encontra isso? Lá na carta de Efésios da Bíblia, isso mesmo, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha o que fala esse texto. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, ou seja, sobre Jesus, e acreditar em Jesus, entregar a vida para Jesus, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quando você creu em Jesus, quando você entregou a sua vida a Deus, quando você entendeu o que Jesus fez na cruz, morreu e ressuscitou para nos salvar, o Espírito Santo vem e sela a gente. Ele marca a gente com um selo especial que garante que a gente pertence a Deus até o fim e que nada vai tirar a gente de Deus, porque agora a gente está aqui na mão de Deus e ninguém nos tira dessa mão. Não é muito legal saber disso? Que nada nem ninguém pode fazer com que a gente deixe de ser filho de Deus. O Espírito Santo garante que a gente vai estar com Deus para sempre. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo pode ou não pode fazer na sua vida, e Ele quer muito fazer na sua vida. Esse aqui é um controle de um jogo, e quando a gente está jogando um jogo e tem um controle nas mãos, a gente indica para onde o boneco vai, se vai para lá, se vai para cá, se vai para cima, para baixo, se pula, se vira, se voa, se dá um chute, se... Enfim, o que ele faz, não é? A gente pode, com o controle, ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado quando a gente quer. A gente pode ligar a TV ou desligar a TV. Às vezes, você é daqueles, né, que não tem um controle, mas tem lá, aquele programinha na sua casa, aquele robozinho que você fala: fulana, liga a luz, fulana, fecha a luz. É um controle com a sua voz, mas aquela fulana, aquele aparelhinho obedece os seus comandos. E a Bíblia fala que nós podemos dar o controle da nossa vida por Espírito Santo. A Bíblia chama isso de plenitude. Isso mesmo, é de encher muito a nossa vida com a vontade do Espírito Santo. É quando a gente dá ouvidos, quando a gente dá atenção e obedece aquilo que o Espírito Santo fala e deixa ele agir através de nós. Olha só o que lá em Efésios também, no capítulo 5, versículo 18 fala: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem coisas na nossa vida que querem tomar controle da nossa vida, mas a gente só vai deixar o controle da nossa vida para Jesus. A gente esvazia a nossa vida com tudo que quer assumir o controle e enche a nossa vida com as palavras, com o poder e o controle do Espírito Santo, para que não seja a gente fazendo, e sim o Espírito Santo em nós. Sabe aquela vontade de gritar que você tem? O Espírito Santo pode controlar isso e não deixar você gritar. Aquela vontade que você tem de brigar com alguém, o Espírito Santo pode controlar essa vontade e te acalmar. Você tem hoje a opção de entregar o controle da sua vida para o Espírito Santo. Como fazer isso? Orando. Pede para o Espírito Santo: Espírito Santo que mora em mim, por favor, me controla agora. Espírito Santo, Deus, por favor, me ajuda nessa situação, me ajuda a falar ali, a não falar ali, me ajuda com isso agora, eu estou irritado, me acalma.
eu tô nervoso, me dá tranquilidade, eu quero brigar, mas eu sei que eu não posso brigar. Espírito Santo, age na minha vida agora. É lindo a Bíblia e entendendo a vontade de Deus, porque em algumas horas o Espírito Santo vai te relembrar, falar: Bruno, lembra bem que Papai do Céu, Deus, não gosta disso. Se controla, vem cá que eu te ajudo. E Ele vai te ajudar a você deixar todo o controle da sua vida nas mãos dele. Não é demais isso? A partir de semana que vem, a gente vai aprender coisas que o Espírito Santo pode produzir em nós. Algumas delas em todos nós, em alguma e outras delas só em alguns de nós. Isso mesmo. Todos nós, por termos o Espírito Santo, podemos produzir algumas coisas em comum e outras que só eu ou só você podemos produzir. Semana que vem a gente fala sobre isso. Tchau, tchau, pessoal!